te entrego tudo. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba Você pode entregar mais um pouco ao Senhor nessa noite, querido? Você pode entregar mais um pouco do seu melhor. Você está cantando aqui nessa noite: Senhor, receba o melhor que eu tenho para dar. Dê nessa noite pro Senhor. Dê nesse momento pro Senhor o melhor que você pode dar. Senhor, de todo o nosso dia, de tantas coisas que nós tivemos que fazer durante todo esse dia, estar contigo, Senhor, sempre será a melhor parte. Estar contigo, Senhor, sempre vai ser o ponto alto. Receba o nosso melhor, Senhor. Receba a nossa intensa e verdadeira adoração ao único Deus fiel e verdadeiro e único. Entregue sua adoração nessa noite, querido. Pode cantar mais um pouquinho. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba Sabe, gente, de tudo que nós temos de importante, de todas as coisas que nós temos como preciosas, de todos os sonhos que o nosso coração almeja, de tantos anseios que nós temos, de tantas vontades que nós temos e que nós queremos e que nós esperamos, de todas as recompensas que nós podemos ter, o Senhor é a maior delas. O Senhor sempre vai ser a maior delas. Eu já vou pedir pra você sentar, mas isso é algo tão forte que tá no meu coração, de entregarmos tudo ao Senhor. E Davi, você foi tão usado nessa noite, porque você falou coisas aqui que estão no meu coração pra essa noite. Obrigada pela sua sensibilidade. Mas eu tenho orado nesses dias e é uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração e que eu tenho pedido: Espírito Santo, torna isso cada vez mais vivo para mim. Nós queremos muitas coisas, nós almejamos muitas coisas, e isso é tão lícito.
Os desejos que nós temos no nosso coração, muitas vezes foi o Senhor que colocou. Mas a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, de tudo aquilo que eu posso querer, que eu não quero mais do que eu quero, Senhor. E muitas vezes, gente, nós temos colocado coisas, propósitos e muitas vezes o próprio serviço que nós damos ao Senhor como Deus do nosso coração, e estamos tirando Deus do lugar que deve ser só dele. E eu tenho orado: Senhor, eu quero construir uma carreira que vai abençoar pessoas, eu quero usar a minha profissão para abençoar pessoas, mas não me deixa querer isso mais do que eu quero você. Eu vou me casar, pra quem não sabe. E eu quero isso daqui a 10 meses, mais especificamente. Mas eu tenho orado: Senhor, apesar de ser um desejo e o sonho do meu coração, não me deixe querer isso mais do que eu quero você. E essa precisa ser nossa oração todos os dias, porque é muito fácil tirar o Senhor de um lugar que precisa ser intocável para Ele. Nós servimos a um único Deus, e esse Deus é suficiente. Que nós não coloquemos outros deuses no nosso coração quando nós precisamos somente de um. Então, nós vamos cantar isso mais uma vez, mas canta com a convicção de que você tem um Deus a quem você serve e que nada, absolutamente nada, pode tomar o lugar dele no seu coração. Ele merece a nossa devoção e a nossa entrega completa e total. Ele não merece que outras coisas disputem o nosso coração. Nós te amamos, Jesus, e nós queremos aprender a te amar mais. Queremos te amar mais, Senhor, mais do que qualquer coisa. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos para te adorar, para te engrandecer, para reverenciar o único Deus do nosso coração. Nós queremos aprender nessa noite, Senhor, a te amar mais, a te reverenciar mais, a estar perto de você, porque nós precisamos.
Abre os olhos do nosso coração e os nossos ouvidos nessa noite, Pai, para vermos as coisas pela perspectiva Tua. Em nome de Jesus, Pai, faz como Você quer. Ministra aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Você está bem? Amém. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Para quem não sabe, hoje é a quinta que os jovens ficam por aqui com vocês. E aí sempre é um jovem que vem aqui para ministrar para você, e nessa noite sou eu. Então receba como de Deus. Eu aprendi a receber de cada pessoa que pega o microfone para falar do Senhor como uma palavra vinda de Deus. Então, se alguém chegar aqui e disser para você, Deus é bom, procure extrair o melhor que existe nisso. Porque é uma palavra vinda de Deus. Amém? E nessa noite, como eu estava falando para você, eu quero falar e eu creio que o Senhor quer transmitir isso para o nosso coração, algo que o Senhor tem tratado comigo já há algum tempo. E como eu falei também, eu tenho pedido ao Espírito Santo para continuar falando comigo sobre essas coisas, porque é uma palavra que me salvou de muitas coisas. Então recebe com mansidão na terra fértil do seu coração, porque se ela não é para você agora, ela pode servir para um outro momento. Amém? E a palavra que o Senhor tem tratado comigo esses dias é sobre idolatria. Inclusive, voltando, eu escutei essa coisa do... Se alguém vier aqui e falar que Deus é bom, receba como de Deus, do nosso irmão Ali Lucas. Eu vi ele falando e sempre ficou no meu coração. Não tinha visto ele. Bom ver você aqui, Luquinhas. E a palavra que o Senhor tem tratado comigo é sobre idolatria. E eu não sei você, mas sempre que eu escuto alguém falando de idolatria, eu imagino uma pessoa ajoelhada diante de uma imagem, diante de uma escultura, de alguma coisa, prestando culto àquilo ali. Você imagina isso ou você imagina outra coisa? Eu, pelo menos, imagino isso. Mas a verdade, gente, é que nós temos construído muitos ídolos, que não são somente esculturas, imagens e coisas feitas por mãos humanas. Mas nós temos trazido muitos ídolos para o nosso coração, em algumas áreas. E por que não pensar na idolatria somente como essa imagem? Porque muitas vezes a gente olha para essa definição de idolatria como adorar uma imagem como num sentido negativo, numa coisa ruim, numa coisa que a gente não faz. Mas muitas vezes nós não estamos ajoelhados diante de uma imagem, prestando culto a uma escultura, mas nosso coração, ele está prestando culto a muitas outras coisas que não é o Senhor. E isso também é idolatria. Existe aquela passagem lá em Romanos que diz, eles adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador. E isso é uma perfeita definição do que é idolatria. É servir e adorar a qualquer coisa que não é o Senhor. Então, talvez a gente não esteja prostrado, prestando culto a uma imagem, esperando que ela salve a nossa vida, mas muitas vezes nós estamos prestando culto à nossa profissão, ao nosso serviço, à nossa família, inclusive. E eu não estou dizendo que é errado você amar a sua família, você amar a sua profissão, você amar o serviço que você faz ao Senhor. Mas nada disso pode ser mais importante do que o Senhor na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Nós não podemos colocar e prestar culto a nada que não seja o Senhor. Mas muitas vezes a gente pega pessoas, a gente pega sonhos, a gente pega desejos e vontades e coloca isso no nosso coração de uma maneira tão forte que o Senhor começa a ficar em segundo plano porque a gente quer satisfazer os desejos de alguém, porque a gente quer satisfazer os nossos próprios desejos. Isso é idolatria. É quando nós tiramos o Senhor de um lugar que Ele não pode ser tirado.
E, gente, não é difícil fazermos isso. É muito fácil apontar o dedo e dizer para alguém, você é idólatra. Mas em quantas coisas nós não já fomos idólatras e talvez estejamos sendo? Prestando culto a coisas, desejando coisas, adorando coisas, servindo coisas, mais do que ao Senhor. Querendo coisas mais do que nós queremos estar com o Senhor. Isso é idolatria. O Senhor tem um lugar que não pode ser tirado do nosso coração. E nós precisamos preservar esse lugar, nós precisamos nutrir na nossa vida de que nenhum anseio, nenhum desejo, nenhum sonho pode se comparar a estar com o Senhor. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, no capítulo 12. Eu sei que você conhece essa história, mas a gente vai relembrar ela um pouquinho. Eu vou ler para você e você vai acompanhando. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Você conhece a história, é uma história bem famosa, mas Deus ele fez uma promessa a Abraão. E ele disse a Abraão, olha, Abraão, se você me obedecer, se você sair do meio da sua terra, dos seus parentes, da sua família, de tudo que é importante para você e que pode ter um lugar no seu coração, eu vou te abençoar e eu vou fazer de você, e através da sua descendência eu abençoarei todos os povos da terra. Deus diz isso para Abraão. E aí, Abraão, ele deixa tudo que era importante para ele, tudo que, na verdade, gente, um coração humano pode querer. Bens e amor. Nosso coração, enquanto humanos aqui na Terra, está sempre buscando por amor, ser amado e riquezas. E Abraão tinha tudo isso. Ele tinha bens, e ele tinha riquezas, e ele tinha o amor no meio da sua família. E Deus pede que Abraão saia do meio de tudo isso, que era importante para ele, e vá para uma outra terra. E Abraão obedece esse chamado de Deus. Abraão sai do meio da sua terra e vai para uma outra terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde era, mas ele vai. E Deus também dá outra promessa. Através da sua descendência, todos os povos seriam abençoados. Abraão entendeu o quê? Que ele teria um filho. E aí, Abraão, ele recebe essa promessa de Deus e ele começa a nutrir isso no seu coração, mas se passam muitos anos desde que ele recebe a promessa de Deus de que ele teria um filho, até que de fato Isaac nascesse. E esse tempo de espera, com certeza, refinou a fé de Abraão. Ele teve que continuar crendo quando ele não via, quando não acontecia, porque Sara não podia ter filhos. Isso com certeza refinou a fé de Abraão. Mas esse tempo de espera também trouxe outra coisa para a vida de Abraão. A necessidade de um filho. Ele nutriu todos aqueles anos o desejo de ter um filho, de ter uma descendência, de ter alguém que desse continuidade ao seu nome, porque Deus tinha prometido. E aí, finalmente, Isaac nasce, a promessa se cumpre. Mas também vem o questionamento. Abraão, ele tinha obedecido o Senhor e deixado tudo, simplesmente por causa do Senhor ou porque ele queria ganhar alguma coisa em troca? Ele tinha usado Deus como o meio para um fim ou é porque ele realmente queria obedecer ao Senhor? E aí, esse podia ser o ápice da história de Abraão, a fé dele finalmente confirmada, ele teve o filho. Ele declarou, ele creu e aconteceu, mas aí o Senhor dá outro chamado para Abraão. E eu queria que você fosse lá comigo, em Gênesis, no capítulo 22.
no versículo 1 mesmo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Você conhece essa parte da história também. Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaque, o filho que ele tanto esperou, o filho que ele tanto pediu ao Senhor. O Senhor pede que ele sacrifique. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou no ombro do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. E aí, eu não sei se você já parou para pensar na intensidade dessa história, mas Abraão começa a subir um monte com o filho que ele tanto esperou, que ele tanto aguardou, que ele tanto orou e pediu ao Senhor para matar o seu filho. E eu não sei qual foi a força que fez Abraão colocar um pé atrás do outro e subir naquele monte, sabendo do que ele ia fazer. Mas talvez Abraão tenha começado a colocar outras coisas no centro do seu coração que não eram o Senhor. Talvez Isaque tenha começado a tomar uma proporção tão grande no coração de Abraão. Um filho que não é uma coisa ilícita. Eu tenho certeza que todo mundo que é pai e mãe aqui ama seu filho intensamente. E faria qualquer coisa que pudesse para poupar a vida dele e ajudá-lo. E isso não é errado. Não é sobre amar menos as pessoas que nós amamos. Não é sobre amar menos os nossos pais, os nossos amigos, os nossos filhos. Mas é sobre conseguir amar mais o Senhor. E Abraão chega naquele lugar, coloca o filho lá para matar, para sacrificar. E é interessante porque a Bíblia fala que Deus falou a Abraão: pega teu filho, teu único filho, a quem amas. Ele não se refere somente a Isaque como Isaque. Ele repete 2 vezes: pega teu filho, teu único filho, a quem amas. Talvez o tamanho que Isaque tinha no coração de Abraão começou a concorrer com o próprio Deus. E isso começa a se tornar idolatria. E toda idolatria escraviza. E Abraão provavelmente subiu aquele monte e começando a entender isso. Porque o único motivo, eu acho, que faria ele subir, colocar um pé atrás do outro e começar a subir aquela montanha, sabendo que ele mataria seu filho, era entender que ele amava mais o Senhor. E ele pega aquela adaga e quando ele vai matar o seu filho, eu só consigo imaginar Abraão pensando: Senhor, foi você que me deu. Foi você que trouxe para mim. Naturalmente não seria possível, mas você me deu. E aqui, agora, é a coisa mais importante. Mas eu também entendo que eu consigo viver sem Ele, porque eu tenho você. Nós só podemos poupar os nossos corações de ídolos e de idolatrias quando nós entendemos que nós podemos viver sem qualquer coisa, menos sem o Senhor. Eu não gostaria, gente, eu tenho certeza que você também não, de viver sem meu pai, sem minha mãe, sem meu irmão, sem as pessoas que são importantes para mim.
Mas nós sabemos que nós verdadeiramente amamos o Senhor quando nós podemos olhar para isso e dizer: Senhor, eu amo. Mas se eu perder, se não tiver mais, se eu não conseguir ter, se for pedido de mim, eu ainda posso viver porque eu tenho o Senhor. Nós precisamos nutrir no nosso coração esse anseio de amar mais o Senhor do que tudo que nós temos, do que todas as pessoas que são importantes. E mais uma vez, isso não é um apelo para você amar menos as pessoas. Isso é um apelo para você amar mais o seu Deus, para você amar mais conhecê-lo. Isso não é um apelo para você desistir dos seus sonhos, para você desistir da sua profissão, daquilo que você trabalha todos os dias para obter. Isso não é um apelo para isso. Isso não é um apelo para você desistir do dinheiro, para dar coisas boas para os seus filhos, para a sua família. Isso é um apelo para nós amarmos mais o Senhor do que qualquer coisa. Para nós reconhecermos que Ele é o único Deus que o nosso coração precisa ter. Porque, gente, enquanto colocarmos a nossa expectativa e o nosso desejo em coisas maiores do que no Senhor, certamente nos frustraremos. Nós sempre vamos nos frustrar quando colocarmos os nossos desejos, os nossos sonhos e pessoas num lugar que precisa ser do Senhor. Outra oração que eu tenho feito é: Senhor, não me deixe colocar sobre os ombros das pessoas que eu amo o peso da minha expectativa humana e egoísta. Porque as pessoas não podem suprir. Quando nós colocamos sobre o peso da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, dos nossos filhos, quando nós colocamos sobre eles uma expectativa que eles não podem suprir, nós estamos sendo egoístas e fadados ao fracasso. Porque até a melhor pessoa do mundo, a pessoa que você mais admira, ela não pode suprir a sua expectativa. A nossa expectativa só pode ser suprida no Senhor. Ele é a fonte do nosso contentamento, Ele é a fonte da nossa esperança, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa força nos dias difíceis. É por causa dele que nós perseveramos e que nós não desistimos. No Senhor nós somos completos, mas muitas vezes nós estamos buscando em coisas e em pessoas o que nós não vamos receber. E por que isso é um problema? Porque além de nós nos frustrarmos, nós ferimos também outras pessoas. Porque é uma expectativa nunca alcançada. Então não olha para o seu marido, para a sua esposa e espera que ele supra as suas carências, as suas expectativas, os seus desejos. Nós precisamos ser completamente supridos no Senhor. E isso é tão importante porque, consequentemente, nós teremos relacionamentos mais saudáveis. O Senhor é a fonte da nossa suficiência. O Senhor é o desejado da nossa alma. Ele é tudo que nós precisamos. Você pode fazer sua própria oração no seu lugar. Feche os seus olhos. Faz a sua oração e diz: Senhor, você é a fonte da minha suficiência. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de outras coisas. Eu não preciso de outros motivos, Pai, porque eu já tenho tudo. Eu tenho você, Senhor, todos os dias, disponível. Todos os dias eu posso conversar contigo, Senhor, não me deixe fazer pouco caso disso. Não nos deixe esquecer, Senhor, que a sua presença é real e que você habita dentro de nós. Nós não queremos barganhar, Senhor, para ter a sua presença. Nós não queremos te usar como um meio para o fim. Nós queremos estar contigo, Pai, porque a nossa alma precisa. Nós ansiamos por você, Senhor.
Assim como terra seca precisa de água, nós queremos você, Senhor. Você é o Deus do nosso coração. Todos os dias, Senhor, nos ajuda a renunciar àquilo que o nosso coração quer e almeja, simplesmente por causa de você, Pai. Nós queremos alinhar o nosso coração nessa noite, para que as coisas e as alegrias incompletas desse mundo, elas não tomem o nosso coração. As alegrias incompletas desse mundo, elas não podem satisfazer o nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por você ministrando aos nossos corações e nos ensinando, Pai. Espírito Santo nos pega pela mão e nos conduz pelo caminho que nós precisamos seguir. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Que o nosso coração não pare de queimar de amor e de desejo por você. A fonte da nossa suficiência e do nosso contentamento. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos continuar te amando mais. E mais, e mais, e todos os dias mais. Nós ansiamos, Pai, pelo dia em que nós estaremos contigo finalmente. Pelo dia em que nós poderemos te olhar, Senhor, e te adorar face a face. Esse é o grande desejo do nosso coração. Isso é tudo que nós queremos, Pai. Isso é tudo que nós podemos almejar e desejar com tanto afinco. Muito obrigada, Senhor. Você pode ficar de pé, vamos adorar um pouco ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Durante essa semana, que durante os próximos dias, Senhor, nós possamos sempre nos lembrar de voltar a nossa atenção para você. Que nós não adoremos, Pai, no nosso dia a dia, mais as coisas criadas do que ao Criador. Queremos adorar somente a você. Queremos adorar a você todos os dias, Pai, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso pensamento. Nos ensina, Pai, nós precisamos ser ensinados por você e nós queremos aprender. Em nome de Jesus. Muito obrigada.